Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao ImagenScast dessa quinta-feira. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. Quem fala aqui ao meu lado é o senhor Caio Maranhão Maia. E a gente continua, segue firme na nossa retrospectiva 2022. Dessa vez, falando sobre entrevistas. Beleza, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos que acompanham nossas entrevistas aí no canal. Quem não acompanha, que vê os cortes e tudo mais. E hoje a gente vai falar das 5 melhores entrevistas no ano de 2022, tanto para mim quanto para o Manuel. Mas antes, os reclames do Manu para a galera. Já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, nos siga nas redes sociais. Quem puder contribua com o nosso trampo via Pix. 5 regrinhas básicas do ImagenScast. Você já seguiu essas 5 regras? Então siga. Amanhã vai pro ar a entrevista que eu gravei com o Henrique Pucci, batera da Nocturnal. E aí a gente vai para a última semana do ano, que vai ter a última live do ano e a última entrevista do ano, que é uma entrevista internacional. E aí você já sabe quem é? Deixa aí nos comentários. Entrevista muito bacana e que eu aguardo fazer há algum tempo. Muito legal. Hoje a gente vai falando em entrevista, hoje a gente vai fazer uma retrospectiva citando aquelas que a gente considera que foram as melhores entrevistas mais marcantes do canal no ano de 2022. Então, antes disso, eu vou... Que isso, quase que eu esqueci do curso Comunidade MIC, do nosso amigo Marcelo Carvalho. Você que é vocalista, cantor, cantora de qualquer nível, iniciante, intermediário, avançado, quer melhorar sua técnica, quer melhorar sua performance vocal, adquira o curso pelo link que está aqui na descrição e tem acesso a um curso com dicas de ouro para você se tornar um vocalista e uma vocalista muito melhor. Sem mais delongas, melhores entrevistas do canal em 2022. Começando por você, Caio. Beleza, vamos lá. Quinto lugar, que rendeu um papo muito legal, na minha opinião. Mostrou como que é realmente dificuldade do pessoal que está na cena, até conseguir galgar aí, que é da Mayara Puertas, em quinto lugar. Repete, Caio, repete. Mayara Puertas, da Tortured Squad. Foi uma entrevista muito bacana. A Maya é uma pessoa muito gente fina, muito legal de conversar, o papo foi super bacana. Foi, assim, bem legal como que ela passou toda a história dela durante esse período que ela está no heavy metal até conseguir galgar a ser a vocalista da Torture Squad e como que estão os projetos da banda e tudo mais. Foi um papo bem bacana, super divertido e para mim foi bem legal. Em quarto lugar, a nossa entrevista mais longa da história do canal. Entrevista super divertida, super engraçada, muito detalhista a respeito da história desse cara, que é o Rafael Pensado, aí da Mindflow. Rafael que trabalha junto com o Megadeth, tá em turnê agora com o Megadeth. Saiu o clipe deles agora. Saiu o outro clipe deles agora, que o Rafael ajudou na produção e ficou espetacular. Muito se deve ao trampo que ele está fazendo, é incrível. E ele contou como que é toda a história da Mindful, como que eles foram pioneiros na questão de merchandising e divulgação na época que a banda estava mais ativa. Contou como as histórias engraçadas de como que ele começou a trabalhar para a organização Megadeth até virar um membro efetivo da organização e a relação dele com o Mustaine e tudo mais, e foi super incrível. É uma entrevista imperdível para quem gosta muito, principalmente do backstage do heavy metal. É um pouco longa, 3 horas e 49, como tá ali, mas é uma entrevista imperdível aí, pessoal. Em terceiro lugar,
eu vou entrar um pouquinho no âmbito das lives aí que a gente fez. E terceiro lugar foi a entrevista que a gente fez com o Alexandre Panta, baixista, e foi uma entrevista muito legal. O Panta é um cara divertidíssimo. A gente conversou sobre toda a carreira dele, ele não se esquivou de falar nada, foi super sincero, super honesto, e foi uma das que repercutiu bastante. Pelo menos o pessoal veio conversar comigo bastante a respeito dessa entrevista. Vendo os comentários também, o pessoal comentando bastante nos cortes, e foi bem legal ver, principalmente o Panta, que é um cara que está tanto tempo aí batalhando, tem um reconhecimento bem grande, assim como ele merece. Em segundo lugar, uma das entrevistas mais recentes que a gente fez, né? Que foi a entrevista da live com o Edu Falaschi, que foi sensacional. A entrevista da última live que a gente fez com ele. Só um detalhe. Erro técnico, aqui tá a capa da primeira live que a gente fez. Mas você se refere à segunda, a mais recente, né? Isso. Que o papo rolou super legal, o Edu tava super aberto, foi uma entrevista super bacana, né? Pessoal, a gente ainda meio de ressaca que o Brasil tinha sido eliminado por conta do Fred, né? Obrigado, Fred, por estragar minha folga na terça, enfim. Mas foi uma entrevista que gerou bastante repercussão e foi uma entrevista muito bacana, na minha opinião, que foi super divertida também. Em primeiro lugar, foi a entrevista que deu mais repercussão, para mim foi a mais divertida, para mim mais engraçada, abordou pontos super importantes, deu uma polêmica, essa polêmica foi até com o Malmit, mas eu não quero saber. Mas enfim, em primeiro lugar para o Bruno Sutter, ele que agora ele se vangloria de ter o vídeo com o maior número de visualizações no canal do Imagenscast, que teve a participação dele, e foi uma entrevista incrível, foi um espetacular. Ele estava meio chato porque o Flamengo tinha ganhado a Libertadores, mas fora isso, foi uma entrevista incrível. O Bruno sempre um parceiro nosso, um grande amigo, e para mim foi muito especial. E feliz mais ainda que ajudou, teve uma repercussão muito bacana. Isso aí. Isso aí. Boas entrevistas, hein? Lembro de cada uma delas. Gostei de cada uma delas também. Eu vou começar o meu top 5 falando sobre uma entrevista que eu tinha muita vontade de fazer. Que talvez não fosse conseguir fazer nunca, mas acabou rolando, que é uma entrevista com o Dennis Ward. Ele que produziu Rebirth, ele que produziu Temple of Shadows, produziu o Aurora Consurgence, contou detalhes dessas épocas, contou os problemas que já começaram no Temple of Shadows com a voz do Edu, os problemas de relacionamento no Aurora Consurgence, enfim. E curiosamente, essa entrevista ela ficou sendo guardada por muito tempo e saiu uma semana ou 2 semanas depois, uma semana antes do Angra anunciar o produtor do novo disco, que é o próprio Dennis Ward. Acontece que essa entrevista já estava gravada há muito tempo, foi uma coincidência, assim. Eu não sabia que seria o Dennis Ward, eu achava que seria ele, sabia, e acabou que ela ter saído tão próximo do anúncio, foi uma coincidência. Mas, para mim, é algo do qual é para se orgulhar. Ter os relatos que o Dennis fez sobre esses períodos do Angra aqui no canal. Para mim, vale muito a pena e foi muito trocar essa ideia com ele. Quem sabe ele volte aqui para o canal para falar sobre o próximo disco da banda. Na sequência, esse ano foi introduzido um modelo de entrevistas um pouco diferente, que é o modelo de pocket entrevistas. E uma dessas entrevistas foi com o Gil Lima, uma entrevista na qual ele relatava
ele que é o líder da Opus V, banda que abriria o do Yngwie Malmsteen. Então ele relatou todo o acontecimento, o dia, tudo que aconteceu no local, a falta de sensibilidade, que está aqui até na thumbnail, e foi uma entrevista que repercutiu imensamente, sim, imensamente mesmo. Eu fico muito feliz, não só pela repercussão da entrevista, mas também pelo fato de que tenho certeza que muita gente foi conferir o trabalho da Opus V, que é uma banda que está na estrada já há muito tempo e que merece ser conhecida. Então, se você não conhece a Opus V, por favor, ouça essa banda. Em terceiro lugar, cara, essa podia estar até em primeiro lugar. O top 3 para mim assim, foi aleatório. Essa, eu não sei se foi a entrevista que mais deu repercussão no ano. Talvez tenha sido, talvez. Porque, bicho, ela tem o build-up para ela, que é uma live que tem um corte que gera uma polêmica gigantesca, e aí o camarada entra em contato conosco e fala: vamos gravar uma entrevista. E acabou que a entrevista não girou em torno dessa polêmica. Claro que ele comenta a versão dele, conta a versão dele, mas além disso ele conta os primórdios do Stratovarius, a composição de discos clássicos como o Infinity, o Visions, enfim, o Episode, o Elements, a amizade com o Angra, a amizade com o André Matos, o Projeto Sinfônia, por que o Projeto Sinfônia não deu certo. É uma coisa maravilhosa, cara. Para mim foi muito melhor do que eu esperava. Eu não sabia como é que o time ia ser, se ele ia ser gente boa ou não. Ele foi super gentil, super, super legal comigo. E é uma entrevista que, cara, se você for ler os comentários dessa entrevista, são todos elogiosos. E depois da entrevista eu recebi muita mensagem. Cara, você falou com o time top. E quando eu comecei a ouvir metal, principalmente no comecinho, eu gostava bastante de Stratovarius. E para mim foi muito significativo falar. Mas mais significativo do que falar com o Timo, se eu era um grande fã do Stratovarius no comecinho da minha empreitada como headbanger, eu ainda sou fã do Dream Theater. E entrevistar o James Labrie foi um negócio que eu ficava pensando, cara, isso está acontecendo. Eu tô falando com o homem. E, mano, ouvir ele contar as histórias do Images and Words foi, assim, um negócio que quase que eu... Vai, continua, James. Continua falando que eu sou todo ouvidos. Mas eu tinha que manter um certo profissionalismo aqui. Então eu segurei o fanboy que existe dentro de mim. Embora, para quem assiste a entrevista, fica claro que é um fã falando com um ídolo ali. E é uma outra entrevista na qual só comentários... O pessoal, caramba, cara. O pessoal ficou feliz pelo canal de conseguir uma entrevista como essa. Repercutiu muito também, muito. E... Cara, eu sou muito feliz de falar dessa entrevista. Talvez a que mais me feliz no ano. Eu ouso dizer que foi a entrevista que mais me deixou feliz. A que mais me deixou, assim, voltando no tempo, passando um filme na cabeça, saca? Foi tipo quando eu entrevistei o Rafael Bittencourt ou o Felipe Andreoli pela primeira vez. E passa um filme na cabeça. Eu fui em fila de autógrafo dessa galera. Eu fui em show dessa galera. Fui em show do Dream Theater. Nunca imaginei que ia ter a oportunidade de falar com ele e tá aí, tá gravado. Só que tem uma entrevista em primeiro lugar, que não é uma pocket entrevista, não é uma entrevista internacional. Sabe qual é, Caio? Se eu fosse chutar, é com o Daniel Matos. Bom chute. Ah, não. A entrevista que mais repercutiu esse ano, e eu não tenho dúvida disso. Cara, o tanto de mensagem que eu recebi, o tanto de mensagem que o Instagram e o Facebook do próprio Imagens recebeu, o tanto que eu vi os cortes dessa entrevista sendo compartilhados em fóruns, em grupos, nas redes sociais. Um negócio absurdo, cara. Inclusive, o entrevistado falou comigo de uma vez, me mandou mensagem mais de uma vez. Cara, o que tá acontecendo? Eu tô recebendo mensagem até hoje do pessoal falando dessa entrevista.
falando que foi inspirador, que a minha história mudou a vida e não sei o quê. E, obviamente, eu tô falando da entrevista que eu gravei com o Thiago Bianchi. A primeira entrevista que eu gravei com o Thiago Bianchi. E que só veio à tona há pouco tempo atrás, meses atrás. Eu nem sei se é essa, eu nem sei se eu tô usando a capa certa. Mas, enfim, a entrevista que eu gravei com o Thiago Bianchi, que foi a segunda a ir pro ar. Entenderam? E nessa entrevista, bicho, o Thiago, ele não foge de nenhuma pergunta, ele responde com a maior sinceridade do mundo tudo. E, obviamente, isso rende algumas histórias espetaculares. Sobre o trabalho dele na produção da Aurora Consurgens, sobre o que fez ele recusar o teste para o Angra, aqueles, enfim, outras. E se juntar tudo que essa entrevista rendeu, a entrevista em si, mais os cortes, cara, deu muita repercussão, mas principalmente em comentário. E gente vindo falar comigo, eu acho que não teve uma que chegou perto, mano. Deu gerou muito comentário nas redes sociais, fez muito barulho. Inclusive, eu já combinei com o Thiago Bianchi da gente gravar uma nova entrevista agora, no começo do ano de 2023, porque vai sair o novo disco da Noturno. Então aguardem que vem a parte 3 dessa entrevista. No caso, a parte 2, mas enfim, foda-se. Vem mais uma entrevista com o Thiago Bianchi, vem mais história boa por aí. Beleza? O que você acha? As listas são espetaculares e, assim, tem muita entrevista boa que ficou de fora, tanto da minha lista quanto da do Manuel. E, cara, eu me sinto muito grato, sabe? Me sinto muito feliz de conversar com essas pessoas que eu via nos shows, eu via no encarte de disco, eu via em revista, e é um sonho, né? Um sonho de um fã poder conversar com todos esses artistas. Eu até citei a entrevista com o Daniel Matos, porque a entrevista com o Daniel Matos foi uma das que mais me emocionou. Eu, sinceramente, eu tive que me segurar um pouco para não chorar, porque foi bem emocionante essa entrevista. Ele falando de toda a história do André e tudo mais, muito incrível. Eu olhava ali e pensava, caraca, meu, engolindo seco para não chorar também. E, assim, agradecer todos os artistas que vieram aqui dar entrevista. A gente fica eternamente grato. Agradecer também a todo o público, que sem isso não seria possível. Agradecer a todo mundo que apoia a gente. A gente quer ver todo mundo feliz, entendeu? A gente não tem um compromisso aí de ver todo mundo feliz. A gente, às vezes acontece algum tipo de polêmica, mas a gente sempre prefere evitar, que a gente quer ver o metal brasileiro crescer, evoluir, ter mais apoio, e tudo isso faz parte de um crescimento contínuo que a gente espera dar um pouquinho da nossa contribuição, seja com as entrevistas, com a divulgação de material, e agradecer ao público, porque sem isso não seria possível, de verdade. Bom, tudo der certo, o ano que vem vai ser o ano no qual esse canal fará o maior número de entrevistas internacionais. Tá com umas conversas que, olha, se rolar, meu amigo, mas isso tudo precisa ser costurado com muito cuidado e com muito carinho. Mas tomara que dê certo, porque se os planos derem certo, 2023 vai ser o ano do Imagens Cast, com inúmeras entrevistas internacionais e mais entrevistas nacionais. Vai ter disco do Angra lançando, disco do Viper lançando, que a gente espera que lance, e tem uma série de outros discos que eu espero ouvir em 2023. A Vandroia ia lançar um disco em 2022, não foi lançado, tomara que lance em 2023. Espero receber a Daísa aqui no canal novamente, bem como outras pessoas, outros artistas que já passaram por aqui. E é isso aí. Qual a melhor entrevista que este canal fez no ano de 2022? Deixem aí nos comentários.
Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um like, nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o nosso trampo via Pix. Amanhã sai entrevista com o Henrique Pucci, batera da Noturno. Sexta que vem, última entrevista do ano no canal. Entrevista bombástica. O Brasil vai parar. Vamos pro Blabbermouth. Vamos pro sitezinhos de metalzinho de shopping internacional, com certeza. Adivinha quem é? Falou.